Sabias que há estudos diversos que apontam a China como futuro e principal potência mundial? Sabias disso? Se sabes, deixe-nos aí nos comentários. Caso contrário, acompanhe a história. Curiosidades. Muito boa noite, caríssimos telespectadores, e sejam bem-vindos a mais uma emissão nosso e vosso programa Curiosidades. Nosso e vosso programa Curiosidade. Muito bem, como sempre tenho dito, esta hora da noite é uma boa hora para adquirir conhecimento e principalmente hoje trouxemos um tema polêmico da atualidade intitulado A China como principal potência mundial. Exatamente isto. A China está trabalhando arduamente para superar os Estados Unidos na posição de principal potência mundial. Exatamente, vamos debruçar no episódio de hoje, na emissão de hoje, em curiosidade. Mas lembrar que a Guerra Fria, ocorrida após a Segunda Guerra Mundial, desde 1947, quando Harry Truman, 23º presidente dos Estados Unidos da América, discursou no Congresso americano que ocorreu em 1947, onde solicitava verba para acabar e combater ao avanço e a influência do comunismo ou socialismo na Europa, o que posteriormente gerou disputas e conflito político e ideológico entre os Estados Unidos da América e a URSS. A URSS, sigla proveniente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Exatamente. Conflito este que se responsabilizou por polarizar o mundo em dois grandes blocos. De um lado, alinhado ao capitalismo liderado pelos Estados Unidos da América, onde podemos compreender as seguintes características como a livre iniciativa empresarial, a propriedade privada dos meios de produção, a abstenção estatal nas esferas econômicas e o mercado e o sistema de preços como orientador do processo econômico. E do outro, alinhado ao comunismo socialista, ou socialismo liderado pela URSS, onde encontramos características opostas às do capitalismo, como por exemplo a plena intervenção estatal nas esferas econômicas, a não existência da livre iniciativa empresarial, não a propriedade privada, mas sim a propriedade estatal, isto é, a coletivização dos meios de produção, onde o Estado age para o bem da coletivização, do coletivismo. E por último, planificação e centrais de planificação como comando do processo econômico. Porém, devido às insuficiências desses modelos, eles foram se tornando mistos. Mas a coisa mais importante aqui é reter que o desmembramento da URSS fez com que muitas repúblicas, membros da mesma organização, procurassem respostas aos problemas por elas enfrentadas, o que gerou a dissolução da URSS em 1991 e que permitiu a ascensão dos Estados Unidos de América como principal e primeira potência mundial. Voltando na atualidade, onde diversos estudos apontam a China como maior potência mundial, isto no século XXI. Em destaque, o presidente e líder venezuelano Nicolás Maduro disse no seu programa televisivo transmitido pela rede da televisão VTV o seguinte: a China é a principal potência econômica emergente do século XXI e, muito em breve, a mais poderosa e maior potência econômica do mundo.
Pois, esta é a questão que pretendemos aqui abordar no nosso vosso programa Curiosidade. Mas em primeiro lugar, é importante nós termos conhecimentos de como funciona o sistema político da China. A República Popular da China é um país socialista de mercado e uma das civilizações mais antigas do mundo. Localizado no continente asiático, na porção da Ásia Oriental, ocupando desta forma a terceira posição dos maiores países do mundo, com uma superfície global de 9.596.961 km². O país faz fronteira com 14 outros territórios, nomeadamente Afeganistão, Butão, Cazaquistão, Índia, Laos, Myanmar, Mongólia, Nepal, Paquistão, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão e Vietnã. A China é o país mais populoso do mundo, com cerca de 1.419.257.177 habitantes, valendo assim um quinto da população mundial, aproximadamente. Pequim é a capital da China. Porém, devido a uma transcrição fonética do alfabeto romano para o mandarim, é conhecida como Beijing. Pequim é uma das regiões mais visitadas no país. Atrai turistas por intermédio da sua história contada através de palácios suntuosos, templos, parques e jardins. A Grande Muralha da China, a Cidade Proibida e o Templo do Céu correspondem aos patrimônios mundiais. A China era baseada em um sistema político de dinastia, ou seja, famílias reais administravam todo o território. Durante 268 anos, o país foi governado pela dinastia Qing e foi a última a estar à frente do governo chinês. A partir da queda dos Qing, em 1911, instalou-se no país a República da China. A Guerra Civil Chinesa, ocorrida de 1946 a 1949, representou um intenso conflito interno na China depois da Segunda Guerra Mundial, isto é, entre os nacionalistas, apoiados pelos Estados Unidos da América, e os comunistas, apoiados pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os comunistas foram os vencedores, pois conseguiram impor e conquistar o poder do país em 1949. Fenômeno esse que foi conhecido como a Revolução Chinesa, dirigido por Mao Zedong, o revolucionário chinês responsável por fundar em 1949 a República Popular da China, onde governou até 1976, ano em que faleceu. Hoje em dia, o governo chinês, que corresponde a uma república socialista unipartidária, tendo o Partido Comunista como seu único partido político, tem à frente da sua administração, desde 2013, Xi Jinping. Apesar de se identificar como um país comunista desde 1949, podem ser observados práticas de cunho liberal no país, as quais muitos classificam de capitalistas. Ora, a revolução alçou Mao Zedong ao poder e a China passou a abrir espaço para as empresas privadas, ainda que sob restrições, com a política de reforma e reabertura inaugurada por Deng Xiaoping no fim dos anos de 1970. Por isso, como foi dito no início da abordagem, a República Popular da China é considerada como um país socialista de mercado. Crescimento econômico da China. A partir das reformas introduzidas por Deng Xiaoping em 1978, a China passou por uma transformação industrial acelerada. O aumento nos investimentos na área de educação, principalmente técnica, investimentos em infraestrutura com a construção de rodovias, ferrovias, aeroportos e prédios públicos,
construção de hidrelétrica de 3 gargantas, a maior do mundo, gerando energia para as indústrias e habitantes, investimentos nas áreas de mineração, principalmente de minério de ferro, carvão mineral e petróleo, contribuíram para o crescimento econômico. No entanto, a visão do líder Deng Xiaoping de reforma e abertura marcou uma virada decisiva na história econômica do país, como também buscou integrar a economia chinesa ao sistema de mercado global. Isso incluiu a descoletivização da agricultura, a abertura da economia do país para o investimento estrangeiro, isto é, a entrada do capital internacional, que consequentemente fez com que muitas empresas multinacionais, também conhecidas como transnacionais, instalassem e continuassem instalando filiais no país, buscando baixos custos de produção, mão de obra abundante e mercado consumidor amplo. A participação no bloco econômico APEC, isto é, Asian Pacific Economic Corporation, junto com Japão, Austrália, Rússia, Estados Unidos de América, Canadá, Chile e outros países, controle governamental dos salários e regras trabalhistas. Com estas medidas, as empresas chinesas têm um custo reduzido com mão de obra. Os salários são baixos, fazendo dos produtos chineses os mais baratos do mundo. Este fator explica em parte os altos índices de exportação deste país. Concluindo, essas mudanças resultaram em um aumento significativo na produtividade agrícola e estimularam um rápido crescimento industrial. Nos anos seguintes, a China passou por uma industrialização maciça, tornando-se uma potência manufatureira. As políticas de reforma incentivaram o investimento estrangeiro, a transferência da tecnologia e a modernização das indústrias. Com uma força de trabalho abundante e custos de produção relativamente baixos, a China se tornou uma atraente base de manufatura para empresas de todo o mundo. Porém, quando começou a pandemia, no início de 2020, o crescimento chinês caiu acentuadamente. O encerramento das fábricas e plantas industriais em todo o país foi um grande golpe para o gigante asiático, que pela primeira vez teve números trimestrais negativos desde 1992. Nas últimas 2 décadas, o país experimentou uma taxa média de crescimento econômico anual, embora o ritmo venha diminuindo gradualmente. A economia da China continua a crescer hoje em dia e está registrando as taxas que atualmente são inimagináveis para outros países que também foram afetados pela Covid-19. Medidas de bloqueio draconianas para controlar o vírus, combinadas com alguns estímulos do governo, parecem ter funcionado bem. Vejamos alguns pilares que podem justificar a recuperação da China neste ano. Primeiro, poder do comércio exterior. A China é o maior produtor mundial de alimentos, cerca de 520 milhões de suínos, 485 milhões de toneladas de grãos. É o maior produtor mundial de milho e arroz. Dispõe de uma agricultura mecanizada, o que condiciona excelentes resultados de produtividade. Ela também é tida como um dos maiores importadores mundiais de matéria-prima. Sendo assim, um dos principais números de setembro mostra que há uma forte recuperação das exportações de 9,9%, enquanto as importações aumentaram a 13,2% em setembro de 2019. Pois são evidências desse impulso. O comércio exterior continua a ser um motor essencial para o crescimento chinês. 2. Injeções de dinheiro. O Banco Central da China intensificou o apoio ao crescimento e ao emprego. Isso ocorreu após as restrições generalizadas às viagens terem afetado
a atividade econômica. Essas injeções de capital ajudaram a sustentar a economia e manter a produção industrial em níveis positivos. O governo chinês também injetou recursos na economia por meio de um pacote de estímulos fiscais. Terceiro, retomada dos serviços. A China enfrentou desafios durante a pandemia. As fábricas paralisadas pela pandemia retomaram suas atividades por várias semanas, um dos pilares da recuperação. A recuperação do setor de serviços também desempenhou um papel importante. Medidas rigorosas de bloqueio para controlar o vírus, combinadas com estímulos governamentais, parecem ter bem funcionado. Quarto, poder do turismo. O turismo interno e a retomada das atividades turísticas também contribuíram para o crescimento da economia chinesa. A economia da China está obtendo um impulso com a chamada Semana Dourada, que é um feriado anual de 8 dias que ocorre no mês de outubro, durante o qual milhões de chineses, viajantes e turistas têm viajado gastando seus bens no território nacional, isto é, dentro da própria China, pois as restrições globais impedem eles a efetuarem viagens para o exterior. Este é de facto o que impulsiona a economia do país também. Contudo, depreende-se que essas políticas de modernização não foram apenas cruciais para o crescimento econômico impressionante da China, mas também para a sua integração na economia global. A entrada da China na Organização Mundial de Comércio em 2001 foi um marco, consolidando sua posição como uma potência econômica global. Avanços tecnológicos e inovação contribuíram para a ascensão da China. O forte crescimento econômico dos últimos anos gera emprego, renda e crescimento das empresas chinesas, porém apresenta um problema para a economia chinesa, que é o crescimento da inflação. As estratégias geopolíticas da China. A China está empregando várias estratégias geopolíticas para consolidar sua posição como uma potência mundial. Vamos, pois, explorar as estratégias geopolíticas usadas pela China na expansão do seu poder e influência na América do Sul, na África e a nível mundial. Primeiro, diplomacia ativa e multilateralismo. O presidente Xi Jinping se reuniu com líderes mundiais e intermediou acordos importantes, como o estabelecido entre o Irã e a Arábia Saudita. Propõe soluções para conflitos globais, exemplo da sua proposta de 12 pontos para a guerra na Ucrânia. Está buscando parcerias comerciais com países sul-americanos, promovendo o intercâmbio de bens e serviços e oferecendo investimentos em setores como energia, mineração e agricultura, promovendo a ideia de um mundo multipolarizado com diversos centros de poder como alternativa à hegemonia dos Estados Unidos da América, criticando os fracassos da política externa norte-americana, projetando-se então como um país pacifista e conciliador. Tudo isso para quê? Para fortalecer os laços diplomáticos, isto é, manter uma diplomacia ativa e relações bilaterais com outras nações no sistema internacional e garantir a sua posição como uma potência mundial. 2. Iniciativas econômicas e investimentos. A China está investindo em vários projetos para maximizar o seu poderio econômico. A nova Rota da Seda é um exemplo significativo. Essa iniciativa envolve bilhões de dólares em investimento em infraestrutura e comércio com outros países. A nova Rota de Seda, também conhecida como Iniciativa do Cinturão e Roda,
é um ambicioso projeto chinês que visa conectar a China ao mundo exterior por meio de investimentos e projetos de infraestrutura. A iniciativa começou em 2013 e é uma referência à antiga Rota da Seda que ligava países do leste africano, Europa, Oriente Médio e leste asiático. A nova Rota da Seda é composta por duas partes principais, a saber, o cinturão econômico da Rota da Seda e a Rota da Seda marítima do século XXI. O cinturão econômico refere-se às rotas terrestres e ferroviárias que ligam a China à Europa, passando pela Ásia Central, Sul da Ásia e Sudeste Asiático. Já a Rota da Seda marítima do século XXI é uma rede de portos e rotas marítimas que liga a China aos principais portos do mundo através da Ásia, estendendo-se até a África e a Europa. A China investiu trilhões de dólares em cerca de 150 países por meio dessa iniciativa. Os gastos foram direcionados principalmente para projetos de transportes como ferrovias e energia, usinas energéticas. Este projeto foi promovido pela China como uma forma de estimular o desenvolvimento global e melhorar sua imagem no exterior. Alguns objetivos, como a internacionalização do yuan, que é a moeda chinesa, também conhecida como renminbi, e o uso da capacidade ociosa das empresas chinesas, estes tiveram sucesso limitado. No entanto, a China colheu benefícios econômicos significativos no setor comercial. A iniciativa também gerou preocupação sobre dívidas e dependência em relação à China. Portanto, a nova Rota da Seda é uma estratégia geopolítica que tem como objetivo aumentar a influência global da China, promover o comércio internacional, melhorar a infraestrutura em países em desenvolvimento e fortalecer a posição da China no cenário internacional. Porém, a iniciativa tem sido criticada por alguns países que alegam que a China está usando a iniciativa para expandir sua influência política e econômica em todo o mundo. 2. A rede 5G da China. A China adotou uma estratégia geopolítica ousada para liderar a inovação tecnológica, isto é, na tecnologia 5G. A 5G na China é uma história de sucesso e liderança. A China possui mais de 480 milhões de conexões 5G até o final de 2021, representando mais de 60% das conexões 5G globais. A previsão é que esse número cresça para 640 milhões em apenas um ano. Quanto aos custos da infraestrutura, a China investiu mais de 260 bilhões de yuans, cerca de 40 bilhões de dólares, para construir a maior rede 5G do mundo. E atualmente, o país está construindo mais de 600 mil estações base 5G2. A 5G está impulsionando a transformação digital em várias indústrias. Alguns exemplos notáveis incluem cidades inteligentes com 5G em Shenzhen, manufatura inteligente com fábricas conectadas, mineração inteligente com minas automatizadas e conectadas. A 5G é a base para tendências tecnológicas como veículos automáticos e computação em nuvem. A China continuará liderando o caminho em termos de número de conexões 5G nos próximos anos. A Huawei é uma empresa chinesa responsável pelas telecomunicações e tecnologias. Ela emergiu como líder na tecnologia 5G. Está investindo mais de 10% de seus lucros anuais nessa área, e isto a coloca à frente de gigantes como Apple e Microsoft.
Do ponto de vista da inovação nacional e independência tecnológica, a empresa Huawei busca romper a dependência da China em relação às empresas estrangeiras. Seu foco na inovação nacional e no desenvolvimento de tecnologias avançadas é um exemplo para outras empresas. Portanto, a China está expandindo sua tecnologia 5G na América do Sul, oferecendo-nos oportunidades de cooperação e desenvolvimento conjunto. Ela também investe em telecomunicações, energia limpa e tecnologias digitais. Recursos naturais. A China busca recursos naturais como petróleo, minerais e gás para sustentar seu crescimento econômico. A exploração desses recursos na África é uma parte fundamental da estratégia geopolítica chinesa. Paralelamente, a China visa expandir seus mercados para produtos e serviços no continente africano. Investimentos em infraestrutura, comércio e tecnologia são áreas de foco. E a China também está fortalecendo sua influência geopolítica e diplomática na região africana. Ela mobiliza países africanos para apoiar suas iniciativas em fóruns internacionais como a ONU. Outras estratégias é credor do continente africano. A China é um dos principais credores da África, com empréstimos que totalizam mais de 150 bilhões de dólares. A China tem financiado projetos de infraestrutura em muitos países africanos, incluindo Angola, onde a China é o principal parceiro comercial e credor internacional. No entanto, a China tem sido criticada por impor condições rigorosas de crédito aos países africanos, o que pode levar a uma situação financeira insustentável. Além disso, a China tem sido acusada de usar sua influência econômica para obter concessões políticas e recursos naturais em países africanos. Apesar das críticas, a China continua a ser um importante parceiro econômico da África, e muitos países africanos continuam a buscar investimentos chineses para impulsionar seu desenvolvimento econômico. Modernização militar e a capacidade bélica da China. A China vem aumentando com rapidez o poder de suas forças armadas. O desenvolvimento vai da área da tecnologia de mísseis hipersônicos que viajam a mais de 5 vezes a velocidade do som e armas nucleares à inteligência artificial, avanços que têm gerado preocupações entre muitos observadores e especialistas ocidentais, que avaliam que o seu equilíbrio global do poder militar pode estar passando por uma profunda mudança. Sob a presidência de Xi Jinping, as Forças Armadas têm um programa de modernização até 2035. O líder chinês defende que o país se torne uma potência militarmente capacitada por excelência para lutar e vencer guerras até 2049. A meta é ambiciosa, mas o país tem se mostrado comprometido em alcançá-la. Acredita-se hoje que a China é o segundo país que mais gasta com suas forças armadas, depois dos Estados Unidos de América. A expansão da moeda chinesa, o Yuan. Nos últimos anos, a China tem demonstrado um compromisso em expandir a influência do Yuan, também conhecido como Renminbi. Em nível internacional, portanto, ela está adotando estratégias e iniciativas para promover a internacionalização do Yuan, acordos bilaterais e centros de compensação. Vamos explorar. A China assinou acordos de investimento e câmbio com vários países, incluindo Chile e Argentina, onde foram estabelecidos os primeiros bancos de compensação de ienes na América Latina. Essas instituições facilitam as transações internacionais entre a moeda local e o yuan.
sem a necessidade de passar pelo dólar. No Brasil, por exemplo, o yuan superou o euro como a segunda maior moeda de reserva externa. E o governo brasileiro também anunciou um acordo para negociar com a China relativamente às moedas dos dois países, evitando recorrer ao dólar. A China abriu seus mercados financeiros e liberalizou as taxas de câmbio, permitindo maior flexibilidade para o yuan. O Banco Industrial e Comercial da China opera um mecanismo compensatório no Brasil, garantindo a conversão imediata para reais dos negócios fechados em yuan. Com o crescimento das criptomoedas como Bitcoin e Ethereum, a China lançou o yuan digital como uma alternativa única. Muitos traders estão explorando o investimento nessa nova moeda digital. Essas ações fazem parte das estratégias geopolíticas da China para tornar o yuan uma moeda mais internacional e meio à crescente competição com os Estados Unidos de América. Ainda não sabemos até onde essa expansão do yuan chegará. Os BRICS é um bloco econômico compreendido por um conjunto de países que se uniram para formar uma aliança de nações e desenvolvimento econômico. Do ponto de vista literal, os BRICS representam um acrônimo que se refere ao Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Inicialmente o grupo era conhecido como BRIC, formado em 2006 pelos 4 primeiros países mencionados. A África do Sul se juntou em 2010, transformando o grupo em BRICS. Este bloco econômico busca aumentar a influência das economias emergentes na política internacional. Eles desejam desafiar o poder político e econômico das nações mais ricas da América do Norte e Europa Ocidental. Os países dos BRICS incluem grandes potências mundiais, como China e Rússia, além das nações influentes em seus continentes, como África do Sul e Brasil. Juntos, esses países têm uma população combinada de cerca de 3,5 bilhões de pessoas, representando 45% da população mundial. Seus PIBs combinados ultrapassam 28,5 trilhões de dólares, o que equivale a 28% da economia mundial. Com a inclusão do Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, os BRICS também produzem cerca de 44% do petróleo bruto mundial em 2014. Os BRICS criaram o Banco de Desenvolvimento do Novo, ou New Development Bank, para financiar projetos de infraestrutura. Até o final de 2022, o banco já havia fornecido quase 32 bilhões de dólares para nações emergentes em projetos como estradas, pontes, ferrovias e abastecimento de água. A China vê os BRICS como uma oportunidade para expandir seu poder e influência, especialmente na África. Já a Rússia considera os BRICS como parte de sua luta contra o Ocidente, ajudando-a a superar as sanções impostas após a invasão da Ucrânia. Portanto, os BRICS é um bloco econômico e uma aliança geopolítica que busca fortalecer a voz das economias emergentes no cenário internacional e promover o desenvolvimento sustentável. A desaceleração da economia chinesa. A desaceleração da economia chinesa é um tema relevante e vários fatores contribuíram para essa mudança de ritmo. Embora apresente todos estes dados de crescimento econômico, a China enfrenta algumas dificuldades.
Grande parte da população ainda vive em situação de pobreza, principalmente no campo. Os salários controlados pelo governo colocam os operários chineses entre os que recebem uma das menores remunerações do mundo. Mesmo assim, o crescimento chinês apresenta um ritmo alucinante, podendo transformar este país nas próximas décadas na maior economia do mundo. Portanto, vejamos a seguir 3 fatores por trás da desaceleração da economia da China. Primeiro, a crise na construção. O setor imobiliário e de construção vem sendo o principal motor do crescimento espetacular da economia chinesa por décadas. No entanto, nos últimos anos, esse setor vem dando sinais de esgotamento. Imóveis caros, cidades fantasmas e empresas endividadas. Grandes empreendimentos que permanecem vazios ou inacabados devido à baixa demanda são um exemplo claro dessa desaceleração. Além disso, os preços dos imóveis continuam a subir, tornando-os menos acessíveis para muitos chineses, apesar de um alto nível de propriedade de casas no país. 2. A repreensão à indústria de tecnologia. O setor de tecnologia, que também foi o motor de crescimento, está enfrentando regulamentações mais rígidas pelo governo chinês. Os novos controles e medidas que se manifestam em áreas desde a cibersegurança até a legislação anti-monopólios afetaram empresas de tecnologias como Alibaba e Tencent, impactando seu crescimento e contribuindo para a desaceleração econômica. Isto porque tem registrado crescimento menor e até queda nas receitas nos trimestres mais recentes. A pergunta que não se cala é a seguinte: quais são as razões que levaram o governo chinês a promover essas maiores restrições e aperto regulatório? A explicação reflete sobre os aspectos políticos e econômicos a saber. O combate às grandes fortunas ou às grandes empresas. Como forma do Partido Comunista transmitir à população que está comprometido com a promessa de combater as desigualdades sociais, dentro do discurso de prosperidade comum, de acordo com o slogan que tem aparecido com frequência nos últimos discursos do presidente Xi Jinping. Segundo, também seria uma forma de evitar que as grandes fortunas corrompam o próprio sistema e coloquem sob ameaça o monopólio do poder exercido pelo Partido Comunista. E por fim, uma maneira de reorientar o foco dessas indústrias para as áreas que o governo considera estratégicas e importantes. Terceiro, política de Covid-0. Enquanto alguns países têm sinalizado que, quando for possível, devem mudar suas estratégias de saúde pública para que possam passar a conviver com o vírus, na China a orientação ainda é tentar mantê-lo fora do território a todo custo. Por isso, ela adotou uma política rigorosa de controle da Covid-19, incluindo lockdowns e restrições de mobilidade para tentar conter novos surtos, controle de fronteiras e políticas minuciosas de testagem. Essas medidas que têm impacto tanto na demanda de consumidores quanto na produção das empresas, isto é, a produção, a cadeia de abastecimento e o consumo, que de certa forma deixa o país mais fechado para o mundo, afetando o crescimento econômico. Uau, interessante! Se nós analisarmos o quão pobre, paupérrima era a China e o quão rica e poderosa que se tornou hoje em dia, nisso nos remete a uma única reflexão. Com certeza, devemos focar em soluções e não jamais nos problemas. É claro.
Sendo assim, com tudo que até aqui se abordou, depreendemos que a combinação desses fatores, neste caso, os recursos naturais, a posição geográfica, o desenvolvimento tecnológico, a estabilidade econômica e política, a forte capacidade bélica são essenciais para impulsionar um país no topo das potências mundiais. E a China está no caminho certo para se tornar principal potência mundial, pois já com certeza reúne a combinação desses fatores, como acabamos de ver há pouco. A combinação é essa que o coloca no centro das atenções no cenário internacional. Ela também demonstrou resiliência e adaptabilidade, mantendo-se na vanguarda da recuperação econômica global. O seu crescimento impressionante é o resultado da combinação de fatores geopolíticos e estratégicos eficazes. No entanto, é imprescindível frisar que o cenário internacional é demasiado complexo e dinâmico. Muitos fenômenos poderão influenciar essa mutação de poder, porque quer os Estados Unidos da América, quer a China, têm seus próprios potenciais e suas próprias fraquezas. Neste caso, o futuro dependerá das decisões geopolíticas, estratégicas, econômicas e sociais a serem tomadas por ambos os Estados nos próximos anos. Sendo assim, chegamos no fim do nosso e vosso programa Curiosidade. Agradecemos bastante pela confiança e por chegar até aqui. Lembrando também que o vosso ponto de vista e a vossa perspectiva relativamente ao que foi do nosso tema, a China como principal potência mundial, é importante para nós. Por isso, deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha desta perspectiva e qual será o impacto que terá no cenário internacional uma vez a China se tornar a principal potência mundial. Com certeza. E para finalizar, eu não poderia acabar esse programa sem nem sequer falar uma palavra em chinês. Então a palavra é esta. Bom dia, que significa fique bem, até a próxima. Muito obrigado.